Então nós vamos conversar hoje sobre uma epidemia invisível, que a grande maioria dos médicos não tem noção, o sistema de saúde não tem noção do que está acontecendo. E à medida que nós formos descrevendo isso para você vai cair a ficha. Você vai, poxa, por que ninguém nunca me apresentou isso antes? Tá? Um médico desconhecendo a respeito dos efeitos deletérios da deficiência da vitamina B12 pode prejudicar substancialmente a vida do paciente. Porque você não pode tratar uma coisa que você não conhece. Como isso é desconhecido na faculdade, isso é desconhecido no meio médico, você não se dá conta disso, e você vê isso no seu consultório praticamente todos os dias, sem saber que está vendo. A deficiência de B12 pode estar presente em torno de 25% da população dos Estados Unidos, dependendo do critério usado para diagnóstico. Quando eu falo isso, e está ali a publicação, eu estou dizendo como um todo. Se eu pegar, por exemplo, idosos, aqui idosos nós vamos chamar mais de 60 anos, idosos chegam a ter 40%, 45% de incidência de deficiência de B12 séria, que ninguém nunca cuidou, ninguém nunca tomou conta. Hã? Se você tivesse que escrever aí agora, no seu caderno de apontamento aí, o nome disso aqui, o que seria? Só não vale para você, viu, Flávio? Onde é que você está, Flávio? Não vale para você. Tampinha de vidrinho, é muito bem científico. Pois é, isso chama batoque. Até então, é uma coisa simples, você vê toda hora, mas você nunca foi apresentado oficialmente ao batoque. Agora você sabe o que é batoque. Então, você me dá um batoque. Você sabe o que é. Então você fala, mas é muito simples. Deficiência de vitamina B12 é muito simples de tratar. Só que a pessoa tem que conhecer. Se ela não conhece, ela não pode diagnosticar, nem tratar, nem curar. A epidemia invisível da deficiência de B12, com todas as suas drásticas consequências clínicas. Porque, num caso de esclerose múltipla, por exemplo, o paciente tem remissões e recaídas, remissões e recaídas, remissões e recaídas. Num caso de deficiência de B12 que mimetiza esclerose múltipla, tem muito paciente com esclerose múltipla, na realidade não tem esclerose múltipla, tem deficiência de B12, a paciente vai só piorando, só piorando. Não tem nem remissões espontâneas, como ocorre no quadro clínico da esclerose múltipla. Então, vamos ver de onde surge a deficiência da B12. O que causa a deficiência de B12? Primeiro é a dieta, mas não é a principal causa. Se você não ingere vitamina B12, e eu vou deixar bem claro para você desde o começo, que é uma vitamina animal, os vegetais não têm colesterol e os vegetais não têm B12. Então, você não tem jeito de conseguir B12 via vegetal. Só existe um caminho, via animal. E não é o animal que produz a vitamina B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias. Só tem uma fonte de produção natural de vitamina B12. É via bactérias. Que os animais pegam essa vitamina B12 produzida e armazenam, de preferência no fígado, e nós comemos a carne dos animais e trazemos para o nosso corpo a vitamina B12. Isso é a dieta. É um fator? Mas é um dos menos importantes, porque você vai ter paciente no seu consultório com deficiência grave de vitamina B12 e que ingere B12 todos os dias. Porque o segundo problema maior, e talvez o maior de todos eles, é a absorção da B12. É extremamente complexo o mecanismo de absorção, eu vou explicar para você, e você vai ver a complexidade da absorção da B12, você vai ver que existem muitos pontos no processo absortivo onde pode dar errado, onde pode ter um polimorfismo genético. E aí a vitamina não chega ao sangue. Mesmo que você esteja ingerindo, a maioria dos pacientes com deficiência de B12, tomando B12 oral, não resolve. Porque ela está tomando, já ingeria o B12,
Só que ele tem um processo de absorção. Vocês vão entender isso claramente, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas não funciona B12. Não funciona porque você deu oral. Que ou você vai ter que dar sublingual, ou você vai ter que dar injetável. Aqui é um caso muito interessante para você fazer tratamentos injetáveis. Às vezes, o próprio metabolismo dela, do processo metabólico, um processo de receptor, a vitamina B12 é finalmente absorvida no íleo, lá no íleo, na porção final do intestino delgado. Lá existem receptores específicos, existe uma proteína chamada cubulina, e essa cubulina você pode ter um polimorfismo genético e ela não funcionar apropriadamente, então você não forma o receptor para a absorção da B12. Nós vamos estudar isso em profundidade. Qualquer cirurgia que você vai fazer pode fazer depressão de B12, principalmente no trato gastrointestinal. Todo mundo que tirou parte do estômago, todo mundo que tirou parte do intestino delgado, você pode estar certo que tem deficiência grave de vitamina B12. E não adianta fazer oral, que não resolve nada. Todo indivíduo com problema estomacal, com problema de ácido clorídrico, fazendo uso de inibidor de bomba de próton, todos esses pacientes estão com deficiência de B12. Mais grave e menos grave. Tá? Um problema seríssimo nós vamos discutir é o óxido nitroso. Você tem que entender que existe, vamos colocar aqui bem claro para você. Eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui. São três coisas diferentes. Então, presta atenção. O primeiro chama óxido nítrico. O segundo chama óxido nitroso. O terceiro chama de óxido de nitrogênio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda uma coisa com outra coisa com outra coisa. O óxido nítrico, o nosso corpo produz. O óxido nitroso, o nosso corpo não produz. O óxido nitroso é muito usado na odontologia. Os dentistas não sabem o problema que eles estão tendo com o óxido nitroso. E esse óxido nitroso, ele neutraliza B12. Se você vai várias vezes ao dentista, extrair vários dentes, e em cada vez dele ele usou o óxido nitroso, você, depois de um certo tempo, vai estar com deficiência de B12 e não vai saber por que você ficou doente e não anda mais. O responsável, sem saber, é o dentista, que também, na maioria das vezes, está doente. Porque o dentista que trabalha com óxido nitroso, do mesmo jeito que o dentista que trabalha com aplicação de flúor, está doente. Aliás, ele adoece, às vezes, muito à frente dos pacientes, porque ele está inalando aquilo todos os dias, e ele termina doente. Tem gente que usa isso recreativamente, porque é uma droga que é usada em recreativa. Tem gente que faz brincadeira, porque muda a voz. Tem gente que faz brincadeira porque é um gás hilariante. E você não sabe as consequências que isso tem. Deixar uma criança brincar com esses balões, essas coisinhas de encher balão, por exemplo, que é óxido nitroso. E deixar a criança ficar brincando com o balão, e aquilo muda a voz, vocês já viram como que é, e essa criança entra em deficiência de B12 imediatamente. E ninguém sabe disso, ninguém fala sobre isso. E, finalmente, os medicamentos. Todo medicamento que interfere direto ou indiretamente na produção do ácido clorídrico, vocês vão ver, provoca deficiência de B12. Sem falar dos beta-bloqueadores, sem falar das estatinas, sem falar da nicotina. Pessoas fumantes têm uma predisposição muito grande a ter deficiência de B12. O corpo necessita de folato para produzir os tijolos do DNA, que são os ácidos nucleicos. Sem B12, o folato é disfuncional. Folato, ácido fólico, mais especificamente metilfolato, que é a forma ativa, e metilcobalamina, que 80% da vitamina B12 que está ativa no seu sangue, ela está na forma de metilcobalamina, nós vamos entender isso direitinho. Eles trabalham juntos, de mãos dadas. Se eu não tenho B12, mas tenho folato, folato não funciona apropriadamente, porque falta B12. E se o folato não funciona apropriadamente, não existe renovação de DNA.
E se não existe renovação do DNA, existe uma predisposição à mutação, a polimorfismo genético, existe uma predisposição a câncer. Então, indiretamente, quando você tem deficiência crônica de B12, você acaba adquirindo câncer, pela deficiência crônica de B12. Melhorar a metilação é fundamental na prevenção de câncer. Não fundamental no tratamento de câncer, porque depois que o câncer já teve a iniciação, aí a coisa muda. Porque depois que ele já se instalou, aí é até perigoso, às vezes, você fazer metilfolato. Porque na hora que você faz o metilfolato, você vai ajudar a célula sadia, mas também você vai ajudar a célula cancerosa a se dividir. E como a célula cancerosa se divide mais, é perigoso. Então, essa metilação é muito importante na fase de prevenção. No momento que iniciou o câncer, que já está na fase de iniciação, que vai terminar em progressão, iniciação, promoção, progressão, assim que o câncer funciona. Quando já entrou na fase de iniciação, já não tem o mesmo valor. Então, por isso que prevenir é fundamental no processo. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, só pelo nome você já sabe. É uma mina ligada a um cobalto. Por isso que chama cobalamina. Aliás, é a única vitamina de todas elas que tem um oligoelemento na sua estrutura molecular. Não tem nenhuma outra vitamina que tenha um oligoelemento na sua estrutura molecular. Aqui nós temos o cobalto. Por isso que chama cobalamina. Nós vamos ter 5 cobalaminas. E você vai entender cada uma delas. É uma vitamina do grupo B. Então, no grupo B, nós temos a B1, que é a tiamina. Por que ela chama B1? Porque ela foi a primeira descoberta. A primeira vitamina descoberta em 1910, por Casimir Funk, um bioquímico polonês, foi a B1, que causa uma doença chamada beriberi, na sua deficiência. A vitamina B2 é a piridoxina. A vitamina B3, B6 que é piridoxina. Vitamina B2 é a riboflavina. A vitamina B3 é o ácido nicotínico, que tem na forma de vários vitâmeros. O que é vitâmeros? São os tipos diferentes de uma mesma vitamina. Por exemplo, a vitamina B12 tem 5 vitâmeros, que nós vamos estudar. Tá? Então, cada vitamina tem o ácido nicotínico, o nicotinato de inositol, o hexanicotinato de inositol, esses são vitâmeros de uma mesma vitamina. A vitamina B5 é o ácido pantotênico, muito importante na fadiga adrenal. As adrenais consomem uma grande quantidade de B5. A B6 é a piridoxina. A B7 é a biotina. A B9 é o ácido fólico. A B12 é a cobalamina. A B15 é o ácido pangâmico, também chamado DMG, dimetilglicina. E o inositol é um primo, é um parente próximo, é um quase vitamina B1. Quase vitamina B. Necessária para manter o cérebro e o sistema nervoso funcionando adequadamente. Então, quando eu tenho deficiência de cobalamina, onde eu sou mais prejudicado, é na parte nervosa cerebral. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, ela vai mimetizar todas as doenças neurodegenerativas. Ela vai mimetizar Alzheimer, ela vai mimetizar Parkinson, ela vai mimetizar esclerose lateral amiotrófica. Então, pacientes, por exemplo, com esclerose múltipla, que ela mimetiza muito bem. Você, antes de mais nada, tem que fazer uma exclusão da deficiência de B12. Porque muitas vezes você está tratando como esclerose múltipla e não é esclerose múltipla. Porque o diagnóstico de esclerose múltipla não tem nunca uma especificidade de 100%. Mesmo quando você usa imagem por ressonância magnética, você não pode nunca garantir com 100% de certeza que você está lidando com a esclerose múltipla. Então, sempre fica uma zona cinzenta onde pode ser esclerose múltipla,
pode ser deficiência de B12. Além disso, a cobalamina participa na formação da eritropoese, na formação dos glóbulos vermelhos. E sua deficiência causa um tipo de anemia megaloblástica. Você sabe que as anemias podem ser microcística, normocística e megalocística, ou chamado de megacariose, onde o volume corpuscular médico da hemácia passa de 100 fentolitros. Fentolitro é uma unidade de volume que a 10 elevado a menos 15 litros. Todas as vezes que a hemácia estiver acima de 100 fentolitros, é feito o diagnóstico de megaloblastia. Se tiver anêmico, é uma anemia megaloblástica. Nem toda anemia megaloblástica é por deficiência de B12. Por exemplo, folato, também deficiente, causa uma anemia megaloblástica. Quando a anemia megaloblástica, ou seja, os glóbulos vermelhos estão grandes, imaturos, quando de origem autoimune, levando a um distúrbio de absorção da vitamina B12, é chamada de anemia perniciosa. Em 1824, foi quando se descobriu a anemia perniciosa. A anemia chamava perniciosa, se você olhar a palavra perniciosa no dicionário, você vai ver que quer dizer maligna. Ela recebia esse nome porque, em geral, terminava em óbito. Porque ninguém conhecia o mecanismo, só sabia que ia morrer. Então, chamava anemia perniciosa. Nem toda anemia megaloblástica é perniciosa. Nem toda anemia megaloblástica por deficiência de B12 é perniciosa. A perniciosa é um tipo de deficiência de B12 que se caracteriza por uma doença autoimune, onde os anticorpos são contra a parede do estômago. E aí o estômago para de produzir o fator intrínseco, e aí por um processo absortivo, não vai haver absorção mais da vitamina B12, não interessa o quanto que você come, não faz diferença nenhuma. Quem descobriu isso pela primeira vez foi um médico de Harvard chamado Castle. Ele percebeu que quando o paciente tinha essa degeneração estomacal, não interessava você dar para ele fígado cru de boi, não resolvia nada. Aí ele comia o fígado cru de boi, eu sei que vocês não vão gostar de escutar isso, ele vomitava isso, e ele dava o vômito para o paciente, e o paciente curava. Aí, olha que ele bolou. Foi quando esse cara que descobriu o fator intrínseco. Ele falou, tem alguma coisa no estômago que ajuda a salvar a anemia perniciosa e curá-la. Tem pacientes que eu dou, isso resolve. Tem jeito que eu não dou, não resolve. Será que está havendo um processo absortivo? Foi a primeira vez que ele pensou, professor de Harvard, Castle. Aí ele comia e vomitava e dava o vômito para o paciente. Claro que ele não contava para o paciente que era vômito. E aí o paciente se curava. Entendeu? Impressionante. Bom, em 1824 foi quando pela primeira vez a anemia proveniente da degeneração estomacal foi identificada e denominada anemia perniciosa. Era assim chamada, pois seu prognóstico era sombrio, levando ao óbito na grande maioria das vezes. Que você provavelmente não viu poucos casos ou não viu nenhum durante o seu estudo médico, né? Em 1926, aqui, 824, praticamente 100 anos depois, 102 anos depois, quase 100 anos após a identificação, ou seja, 102 anos, a perniciosa, 2 médicos americanos, o Dr. Minot e o Dr. Murphy, utilizando uma ideia, a princípio, empregada por George Whipple. George Whipple era um indivíduo que trabalhava com animais. Ele era médico veterinário, fazia parte veterinária e a parte médica. E ele, então, foi quem começou a dar fígado cru para os cães que desenvolviam anemia. Ele sangrava os cães, até os cães desenvolverem anemia, e ele tratava esses cães com meio fígado cru de boi por dia, e esses cães curavam. Tá? Aí, esses 2 indivíduos aqui, Minot e Murphy, pegaram essa ideia, levaram para o ser humano e começaram a dar fígado cru para os seres humanos tomarem e comerem, e com isso houve uma grande melhora e cura da anemia perniciosa.
O Dr. Minoro e o Dr. Murphy transportaram essa ideia para seres humanos e constataram que também funcionava muito bem, curando a anemia perniciosa nos pacientes submetidos a esse tratamento. Em 1934, Whipple, Minoro e Murphy ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessa descoberta, sem saber que o agente terapêutico no fígado cru era a vitamina B12. A vitamina B12 só vai ser descoberta em 1948. Quero que você saiba disso. Isso está acontecendo em 1926. Eles sabem que tem alguma coisa lá, mas eles não sabem o nome. Foi em 1948 que Carl Volcker, Alexandre Todd descobriram a vitamina B12. E a Dorothy Hodgkin ganhou o Prêmio Nobel porque ela conseguiu sintetizá-la. Pela primeira vez ganhou o Prêmio Nobel de Química. Isso, em 1948 aconteceu isso. Quer dizer, muito tempo depois disso aqui. Tá? Não se sabia que era a vitamina B12. Muito bem, em 1948 a vitamina B12 foi sintetizada pela primeira vez e em 1964 Dorothy Hodgkin ganhou o Prêmio Nobel de Química por essa façanha, por ter sintetizado pela primeira vez a vitamina B12. Você sabe que as vitaminas, elas podem ser lipofílicas ou hidrofílicas. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K são lipofílicas. E as vitaminas B, todas elas são hidrofílicas, são hidrossolúveis. Em geral, as vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas. E as vitaminas hidrossolúveis não podem ser armazenadas. Você tem que fazer um uso diário, com exceção da vitamina B12. A vitamina B12, apesar de ser uma vitamina hidrossolúvel, ela pode ser armazenada. E você pode ficar 2, 3, 4 anos sem ingeri-la e não manifestar carência, deficiência, dependendo da reserva que você tem no fígado de vitamina B12. Então, é importante você entender o processo de armazenamento. Tá? Um estudo feito pela Tufts University em Boston, avaliando participantes e seus descendentes do estudo de Framingham. O estudo de Framingham começou em 1948. Eles pegaram toda a população de uma cidade chamada Framingham, que fica a 40 milhas de Boston, e eles estudaram toda a população e até hoje continuam acompanhando. Hoje já estão nos netos e os bisnetos. Então, eles estudaram os participantes do inicial e os descendentes. E mostrou-se que, entre indivíduos de 26 e 83 anos, em geral, 40% da população de Framingham, entre 26 e 83 anos, tem deficiência de vitamina B12. Níveis baixos de vitamina B12. Vocês vão ver depois como é que nós determinamos o diagnóstico de deficiência de vitamina B12. Um dos modos é medindo a vitamina B12 no sangue, no soro, que vai de 200 a 800, 900. Tá? Então, aqui está o trabalho mostrando isso. Muito bem. Um estudo mostrou que 40% dos pacientes idosos são aqueles com mais de 60 anos, hospitalizados, isso foi feito em Israel, tinham os níveis de B12 baixos ou borderline. Então, você vê que a população idosa, todos nós, a partir dos 40 anos de idade, sofremos uma gastrite atrófica. E com a gastrite atrófica que vem com a idade, nós diminuímos a produção de ácido clorídrico e, consequentemente, diminuímos a produção de fator intrínseco. As células parietais do fundo do estômago produzem tanto ácido clorídrico quanto fator intrínseco. Todas as vezes que você tiver uma diminuição de ácido clorídrico, você vai ter uma diminuição de fator intrínseco. Todas as vezes que você tiver uma diminuição de fator intrínseco, o fator intrínseco tem que se ligar ao fator extrínseco, que é a vitamina B12, para que na proteína cobulina, a nível do íleo, é um receptor onde ela é absorvida. Ela é absorvida, passa para o sangue, tem uma proteína chamada transcobalamina, tem a transcobalamina 1 e a transcobalamina 2, que vão pegar essa vitamina B12 e vão distribuí-la pelo corpo, pelo organismo inteiro. E o que sobrar vai ser armazenado no fígado. Então, você pode ficar 3, 4, 5 anos até sem ingerir B12, e se você tiver a vida inteira, você armazenou B12, você vai ter B12 por 3, 4, 5 anos sem ingerir B12 e não desenvolver doença.
Tá? Aí está o trabalho feito por um grupo de Israel. 80% dos veganos, o vegano e vegetariano não é a mesma coisa, você sabe disso. O vegano, ele não come, ele não toma leite e ele não ingere ovo. Ele é só vegetal. Eu desafio você. Não existe nenhum animal vegetariano no planeta Terra. Você vai falar assim, a girafa é? Eu falei, não. A girafa, ela é o quê? Herbívora. Não é ser vegetariana. Quando ela come os galinhos, ali tem formiga, ali tem larva, ali tem abelha. Ela está ingerindo proteína animal. Não existe nenhum animal na face da Terra que seja vegetariano. Isso é invenção do ser humano. Existem animais herbívoros. Então, quando você se posiciona para ser vegetariano 100%, principalmente se você é vegano, 80% dos veganos têm deficiência, estão em rota de colisão com uma doença séria, porque tem deficiência de vitamina B12. Não tem nada que ele ponha você mais em rota de colisão com uma doença séria do que deficiência de B12. E 50% dos vegetarianos, ou seja, aqueles que mesmo comem ovo, mas que não ingerem carne, não ingerem peixe, né, estão também tendo nesse regime há muito tempo, mostram evidências sugestivas de deficiência de B12, ou seja, níveis baixos de B12. Tá? O Dr. Roberto Klaus mostrou que 46% dos pacientes com Alzheimer que ele estudou tinham dados sugestivos de B12, baixos níveis de B12 e aumenta a homocisteína. Um jeito de você desconfiar que o seu paciente tem uma deficiência de B12 é ter os níveis elevados de homocisteína. Nem todo paciente com homocisteína elevada tem deficiência de B12. Você pode ter a homocisteína elevada ou por uma deficiência de B6, você pode ter uma homocisteína elevada pelo um polimorfismo genético do metileno tetraído folato redutase, ou seja, existe, ou por deficiência do folato propriamente dito. Você tem vários caminhos que levam a Roma. Você tem várias possibilidades de ter homocisteína elevado, que não é devido exatamente à deficiência de B12. Mas quando você vê a homocisteína elevada, a primeira coisa que você pensa é que existe uma deficiência de B12 por trás. Se você der a B12 e a homocisteína normalizar, o diagnóstico está feito, entendeu? Agora, muitas vezes a sua homocisteína não vai baixar com a B12, porque não é por causa da B12. Ah, eu tenho um paciente que está com a homocisteína elevada e eu não consigo baixar a homocisteína. Você está dando B12, mas não vai ver que não é por B12, é por outro mecanismo. Ou é por B12, mas você está dando B12 oral. E, às vezes, o problema maior é na absorção. A maioria dos pacientes com deficiência de B12, o problema está no processo de absorção. É muito bem documentado que pacientes com deficiência de B12 não tratados têm também um alto risco para osteoporose. Eu vou começar a amarrar a deficiência de B12 com praticamente todas as doenças que você conhece. Você vai ver que é um processo-chave em manter a saúde. Eu vou indicar para vocês alguns livros. Talvez esse aqui seja o livro mais fácil, mais simples, mais objetivo de você ler. Ele tem mais ou menos umas 400 páginas. Ele é escrito por um médico e por uma enfermeira. Essa enfermeira é uma das maiores autoridades em B12 no mundo, porque ela tinha deficiência de B12 e nenhum médico foi capaz de fazer o diagnóstico. Ela mesma se diagnosticou, ela mesma se curou, e com isso ela virou uma defensora em ensinar os médicos sobre B12, que a maioria não sabe nada. Não se ensina na escola, não se fala disso, o serviço de saúde parece que está cego para esse problema epidêmico, e ninguém conversa sobre isso. O Dr. David Brownstein, que é uma autoridade em iodo vivo no momento, porque uma autoridade era o Guy Abraham que morreu, ele era um discípulo do Guy Abraham, então ele é uma autoridade em iodo no mundo hoje. Ele também é um especialista em B12, ele também tem um livro sobre B12. Mas aqui tem um livro muito interessante mostrando que todo vegetariano a longo prazo tem deficiência de B12. E esse livro aqui ele é completo. Ele é um livro de mais ou menos umas 600 e poucas páginas, só sobre vitaminas.
Então, ele tem todo tipo, descreve as formas. Se você quiser virar um especialista em vitaminas, esse é o livro. Você tem ele tanto na forma de papel, quanto você tem ele na forma digital. Então, é um livro grande, mas é um livro que você pode... Eu tenho ele digitalmente no Kindle. E ele é fascinante, muito interessante você ler esse livro. Tá? Aqui está a descrição do livro. Tá? Esse livro aqui, a edição dele é de 2012, então está aqui, 2012, que está na 4ª edição, é a última edição que tem disponível, e que vai te dar uma visão completa de todas as vitaminas, inclusive a B12, que tem mais ou menos umas 40, 50 páginas sobre isso. Bom, com relação à deficiência, é fácil diagnosticar, é fácil tratar e é fácil curar. Aí você diz assim, mas se é fácil diagnosticar, fácil tratar e fácil curar, por que não está acontecendo? Porque é vitamina, ninguém dá bola para isso. Nós não aprendemos nutrição na faculdade, nós não aprendemos, se não aprendemos nutrição, não vamos aprender B12. Nós vamos achar que B12 é uma coisa rara, que paciente com anemia perniciosa, que você não viu nenhum caso, etc. e tal. Mas não é verdade. Eu posso ter 10 anos de deficiência de B12 e ainda não ter anemia megaloblástica. Eu posso ter o meu hemograma normal e por uma década já ser deficiente de B12, já estou com paralisia dos membros inferiores, já estou tratando para a esclerose múltipla, porque confunde com a esclerose múltipla, já estou com uma série de problemas de saúde e ainda a anemia não apareceu. Então, se eu ficar... É igual o negócio do glúten. Se você ficar esperando a velocidade achatar para diagnosticar que é glúten, muitos pacientes você não vai tratar, não vai retirar o glúten. Se eu for ficar esperando surgir a anemia megaloblástica, para eu determinar que o paciente tem deficiência de B12, a maioria dos pacientes com B12 não serão diagnosticados, nem tampouco tratados. Aqui está a fórmula da vitamina B12. Aqui vocês estão vendo que está um cobalto. É a única vitamina que tem um oligoelemento, por isso que ela chama cobalamina. Isso aqui é um núcleo corrina, chama anel de corrina, onde tem aqui o cobalto aqui, esse N é um anel de corrina. Eu poderia trocar esse cobalto por outro elemento, outro oligoelemento, e formar outra molécula, que também seria um anel, porque o anel de corrina é esse N, nitrogênio aqui, e tem um oligoelemento aqui no meio. Então, é o chamado anel de corrina. Então, o que baseia a vitamina B12 é o anel de corrina. A B12 é a única vitamina que contém um oligoelemento na sua molécula. As vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas. As hidrossolúveis devem ser ingeridas diariamente, com exceção da B12, que é uma vitamina hidrossolúvel, porém pode ser armazenada. Bom, então vamos conversar um pouco sobre ela. A vitamina B12, o nome científico dela é cobalamina. Ela faz parte de um grupo de substâncias chamados corrinoides de cobalto. O que é corrinoides de cobalto? São estruturas que têm o cobalto e tem essa estrutura aqui. Uma delas é a cobalamina. Mas existem outras estruturas que não são vitaminas, que são chamados corrinoides de cobalto. Então, ela é um corrinoide de cobalto. Ela chamava, a princípio, o fator Strink de Castle. Castle é aquele médico de Harvard que descobriu que se ele comesse o fígado e vomitasse, e desse o vômito para o paciente ingeria, o paciente sarava da anemia perniciosa. Então, por algum tempo, porque ainda não era descoberta a vitamina B12, ela era conhecida como fator extrínseco de Castle. Fator extrínseco antianêmico, ou antianêmico pernicioso, porque tratava a anemia perniciosa. Fator de proteína animal, porque isso só existe em animais. Quem falar para você que tem vitamina B12 na espirulina, está enganado. A espirulina tem um pseudo. A espirulina, o tempê, eles têm um pseudo-vitamina B12, que até é prejudicial ingerir, porque o pseudo-B12, que é uma vitamina B12 falsa, ela neutraliza a B12 animal. Então, essa é a única vitamina que tem como fonte animais, e ela, como a vitamina D3 também vem dos animais, só que a vitamina D3 pode ser produzida pelo sol, essa aqui não pode ser produzida pelo sol. E nenhum animal fabrica. Ela é fabricada por bactérias.
Nós fabricamos no intestino? Fabricamos. Só que nós fabricamos depois do ilho. Então não serve para nada para a gente. Serve para um outro animal comer as nossas fezes. Chama coprofagia. Quando o seu cachorro começa a comer o próprio cocô dele, ele está com deficiência de B12. Olha que interessante. O animal com coprofagia, o animal que está comendo fezes, ele está com deficiência de B12, porque nas fezes tem B12. Porque as nossas bactérias intestinais produzem B12, só que é no intestino grosso. Já passou pelo ilho. Então, a vitamina B12 que eu produzo no meu intestino não me serve. Ela vai sair nas fezes e vai servir para outros animais que quiserem comer as fezes. É assim que a natureza funciona. Então, você agora entende por que tem animais que querem comer fezes. Por que tem crianças que ficam ávidas por comer fezes? Porque elas estão com deficiência de B12. É um jeito, nós temos que suprir isso aqui de alguma forma. Já que a vitamina B12 é tão importante, desenvolve, então, a coprofagia. Estão acompanhando? A vitamina anti-anemia perniciosa, conhecida também. É conhecida como hidroxicobalamina, conhecido como cianocobalamina. Nós temos 5 vitâmeros. Vitâmeros são tipos diferentes de uma mesma vitamina. Nós temos a hidroxicobalamina, nós temos a adenosilcobalamina, nós temos a metilcobalamina, nós temos a cianocobalamina e nós temos a acocobalamina. Você vai ver que tem disponível no mercado. A mais barata é a cianocobalamina, porque é uma vitamina B12 artificial. Ela, inclusive, existe injetável. Tá? Você pode comprá-la na esquina da farmácia injetável. Vitamina B12 na forma de cianocobalamina. Só que cianocobalamina, a palavra já diz, tem cianeto. E esse cianeto é veneno. Cianeto bloqueia o citocromo A e para a mitocôndria de funcionar. Eu tenho que pegar aquela cianocobalamina e transformá-la em metilcobalamina. Ou em adenosilcobalamina, para poder utilizá-la. Se eu tenho um polimorfismo genético, como a doença de Leber, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu sou proibido de dar para um paciente com doença de Leber cianocobalamina. Estou envenenando ele com cianeto, ele vai morrer. É a única situação onde eu não posso dar cianocobalamina. Mas existem pessoas que têm polimorfismo genético e têm uma dificuldade muito grande de transformar a cianocobalamina em metilcobalamina. 60% a 80% da vitamina B12 usada no corpo, ela está na forma de metilcobalamina. E o restante está na forma de adenosilcobalamina. Você não tem uma adenosilcobalamina comercial. No comércio você vai encontrar o hidroxicobalamina, você vai encontrar o cianocobalamina e você vai encontrar o metilcobalamina. São as 3 formulações comerciais. Das 3, a preferência se dá, principal, para a metilcobalamina, que também é um pouquinho mais cara. A metilcobalamina. Mas não adianta também eu tomar ela oral. Porque se o maior problema é o problema de absorção, que eu vou explicar para você o mecanismo daqui a pouco, não adianta eu ingerir ela oral. Mas jogar dinheiro fora. Quando eu tenho uma deficiência de B12, faço a ingestão oral, eu estou jogando dinheiro fora. Porque o problema não é esse. Ou eu faço injetável, ou eu faço na forma de sublingual. Então, são 2 abordagens que você tem. Ou você faz o metilfolato, por exemplo, injetável. Existe no Brasil tanto o hidroxicobalamina injetável, quanto o metilcobalamina, metilfolato não, quanto o metilcobalamina injetável, ou você faz sublingual. Tá? E fator de maturação do eritrócito. Por quê? Sem a vitamina B12, o eritrócito não sofre maturação. Ele fica maior, ele fica imaturo, ele passa de 100 fentolitros, o volume corpuscular médio, e aí você faz o diagnóstico da anemia megaloblástica, e se você detecta nesse paciente que ele tem um anticorpo antifator intrínseco, está caracterizado que esse paciente tem uma anemia perniciosa, que é uma doença autoimune causada por deficiência de B12. Aí você vai curar esse paciente. Curar. Estou usando a expressão curar, porque cura, meu. Você vai curar com a administração de B12. Tá? Vai curar.
Você deve estar lembrado, quando nós estudamos a homocisteína, eu tenho aqui a homocisteína, está aqui, ó. A homocisteína está aqui, e aqui está a B12, e aqui está a metionina. A metionina é a homocisteína metilada. Em outras palavras, a homocisteína é a metionina desmetilada. Se eu tirar o metil, vira hemocisteína. Se eu pôr o metil, volta a ser metionina. Então, quando eu tenho a hemocisteína, eu tenho esse caminho de volta, onde ela vai virar novamente metionina, e daqui ela vai virar o SAMe, ou ela vai por outro caminho. Esse caminho aqui chama, quando ela vai de homocisteína para metionina, chama remetilação, e esse caminho aqui chama sulfatação. Então, ela pode ir por remetilação ou pode ir por sulfatação, e quando ela vai para sulfatação, vai terminar em cisteína. A cisteína, você deve estar lembrado que é o aminoácido chave na produção da glutationa, porque é glicina, cisteína e ácido glutâmico, e o fator limitante é cisteína. Então, quando eu tenho a B6 funcionando aqui, e eu pego a minha homocisteína e faço ela virar cisteína, eu daqui vou produzir a glutationa. Aqui eu preciso de vitamina B6, eu preciso de magnésio, eu preciso de SAMe para poder continuar essa cascata nessa direção. Então, mais uma vez, aqui está a B12, vocês estão vendo que a homocisteína, para virar metionina, precisa de B12, a metionina produz o SAMe, essa adenosine-metionina, que é o doador universal do metil, que vai metilar o DNA. Vocês já tiveram aula aqui comigo, mostrando que a metilação do DNA é como se fosse um cala-boca, fica quieto. Quando você quer que um gene não se expresse, principalmente um oncogene, um gene que causa câncer, você metila ele. Então, pessoas que têm deficiência de metilação têm predisposição à expressão genética de oncogenes e vai causar câncer. Durante a prevenção, depois que o câncer está instalado, depois que ele iniciou, se eu fizer uma metilação, eu vou estar ajudando tanto a célula saudável quanto a célula cancerosa. Tá? Então, aqui está a homocisteína, aqui está a metionina, aqui está a B12. Aqui já está um pouquinho mais sofisticado para você. Aqui, ó, eu tenho a metionina aqui, eu tenho a homocisteína aqui. Você vê que para virar de novo precisa da B12. A metionina continua, ela vira um aminoácido chamado cistationina. Sob a ação de novo da B6, ela vira cisteína. E a cisteína vai virar taurina, vai virar glutationa e vai virar sulfato, que vem do sulfox, do sulfito, que vira sulfato. Então, essa é a cadeia. Então, eu preciso de B12 para baixar a homocisteína. Tá? Mas a homocisteína também pode estar elevada por uma deficiência do metileno tetraído folato redutase, que é um polimorfismo genético muito comum. Tá? Muito comum. Muito bem ali. Está aqui, está aqui. E aqui está a B6, que precisa para esse caminho. Então, eu tenho aqui, ó, a homocisteína, que vai virar metionina, através da metionina sintase, que é a enzima que transforma a homocisteína em metionina, o cofator, a coenzima, essa é a enzima, metionina sintase. A coenzima é a metil B12, metilcobalamina. Então, a vitamina é uma coenzima. Aliás, esse é o papel das vitaminas. Elas são coenzimas. Elas facilitam as reações químicas. Certo? A homocisteína elevado aumenta o risco para doença coronária, infarto e acidente vascular cerebral. B12 permite que o ácido fólico converta a homocisteína em metionina. Então, a importância dela na prevenção de doença cardiovascular, de infarto do miocárdio e do acidente vascular cerebral. Vocês estão vendo aqui a cisteína, aqui a cistationina, aqui a homocisteína, toda a cascata aí para você. Quando ela segue essa via aqui, ó, ela está fazendo um processo de remetilação. Quando ela segue essa via aqui, ela está fazendo um processo de transsulfuração. Se a homocisteína segue esse caminho, ela está fazendo um processo de transsulfuração. Se ela faz esse caminho, ela está fazendo um processo de remetilação. Então, o metabolismo da homocisteína é dividido em dois: transsulfuração e remetilação. Tá bom? E, além disso, a vitamina B12, a cobalamina, ela atua num outro setor muito importante, aí você vai entender por que você dá a vitamina B12 para quem está com fadiga, porque ela vai pegar o ácido metilmalônico, transformar em metilmalonil-CoA mutase,
que vai transformar em adenil B12, que vai transformar, que a adenil B12 vai criar o succinil-CoA. Vou explicar isso melhor. Aqui o succinil-CoA. Então, pela B12, através do ácido metilmalônico, eu vou produzir o succinil-CoA. O succinil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar energia. Então, um jeito de eu aumentar a minha energia é aumentando o succinil-CoA. Um jeito de eu aumentar o succinil-CoA é dando vitamina B12. Então, quando você quer um atleta, que você quer aumentar a capacidade dele de atividade física, melhorar o nível energético dele, você dá vitamina B12, porque você está aumentando o succinil-CoA. E aproveitando isso aqui, vocês vão ver que, se não tiver a vitamina B12 aqui, eu vou acumular metilmalônico, que é um jeito de eu determinar que eu tenho deficiência de B12, quando o meu metilmalônico aumenta. Eu posso medir o ácido metilmalônico no plasma, no soro, e eu posso medir, melhor ainda, o metilmalônico na urina. Então, um dos exames que se usa na clínica é medir o metilmalônico urinário. Se o metilmalônico urinário estiver aumentado, é patognomônico de deficiência de B12. Os níveis, infelizmente, os níveis no soro de vitamina B12 não são muito confiáveis. Eu posso ter níveis, entre aspas, normais e ainda ter um quadro de deficiência de B12, porque eu posso ter problema com polimorfismo a partir dali. Eu tenho a B12, mas eu não sei como utilizá-la. Se eu quero tirar a prova dos 9 e saber se essa B12 que eu tenho no sangue está realmente sendo utilizada, eu tenho que medir o metilmalônico na urina. Todo mundo acompanhando o raciocínio? Ah, bom. Então, isso aqui nós já vimos, A distinção entre deficiência de B12 e de folato é feita pela dosagem de metilmalônico na urina. Por quê? Porque se eu não tenho folato, eu posso ter anemia megaloblástica. Se eu não tenho B12, eu posso ter anemia megaloblástica. Então, o paciente se apresenta com um quadro de anemia megaloblástica. O volume corpuscular médio da hemácia está aumentado, está acima de 100 fentolitros. Então, eu estou na frente de uma anemia megaloblástica. Uma das causas da anemia megaloblástica é a deficiência de B12. A outra principal causa de anemia megaloblástica é a deficiência de folato, de ácido fólico. Como é que eu faço a distinção? Eu vou para a urina. Eu meço o malônico na urina. Na anemia megaloblástica causada pelo folato, o malônico está normal. Na anemia megaloblástica causada pela deficiência da vitamina B12, o metilmalônico, o ácido metilmalônico na urina está aumentado. Assim que se faz o diagnóstico diferencial. Ficou claro? Entendido? A primeira vitamina descoberta foi a tiamina, que é a vitamina B1. Foi descoberta por um químico polonês chamado Casimir Funk. Ele chamou de vitamina. Vitamina. Uma amina vital. Por isso que veio vitamina. Ele descobriu uma amina que era vital. Porque quando faltava essa amina vital, você tinha uma doença chamada beriberi. Então, a beriberi é a doença, por exemplo, o alcoólatra, por exemplo, o alcoolismo bloqueia, destrói, expolia B1. O paciente tomando, sendo alcoólatra crônico, ele vai expoliando B1 até ele ter neuropatia periférica e ter beriberi, ter tremor, etc. e tal. Bom, vamos olhar na história as principais doenças causadas por deficiência de vitamina. A primeira, então, é a beriberi. Beriberi é uma doença de tremor que se parece com Parkinson, mas geralmente existe uma causa, a principal causa é o alcoolismo, onde há a destruição da B1. A segunda é a pelagra, que era uma doença também letal, que é uma deficiência da vitamina B3, B de bola 3, pelagra, que é a falta do ácido nicotínico, que é a nicotinamida também. A terceira é o escorbuto, que era a principal causa de morte nas viagens de navio. Quando um navio ia sair de um porto para uma viagem pelo mar, geralmente a esposa vinha trazer o marido, o marinheiro, até a praia. E ela voltava dali para casa de preto. Ela trazia a roupa e voltava de luto.
porque provavelmente o marido dela não ia vê-lo mais. Ou ele ia chegar no fim do mundo e ia cair, porque a Terra era plana naquela época, e ele ia cair, o navio ia chegar na beirada e ia cair, ou ele ia morrer durante a viagem por escorbuto. Os dentes caíam todos, ele sangrava, morria sangrando pela boca, os dentes caindo podres, porque ele tinha escorbuto. Até que um médico inglês descobriu, Dr. Lin, descobriu que se ele desse, ele pegou a população de um navio, ele era médico de navio, tinha essa profissão antigamente, médico de navio, e ele, então, pegou metade dos marinheiros, ele deu um limão espremido toda manhã, e metade do marinheiro ele não deu nada. Da metade de que ele deu um limão espremido, nenhum morreu. Nenhum morreu. E da metade que ele não deu, a grande maioria, mais de 50% morreu. Então, ele recomendou dar um limão espremido. Levou 261 anos para a Marinha Britânica aceitar a recomendação do Dr. Lin. Para você ter uma ideia. 261 anos para espremer o limão. Tá? Você imagina quantos anos vai demorar para poder aceitarem que o hormônio bioidêntico funciona. É muito mais que 261 anos, na minha opinião, porque é muito mais complexo do que apertar um limão. Tá? Bom, você tem o raquitismo, que é causado pela deficiência da vitamina D3. Isso apareceu nos guetos, porque quando a pessoa vivia ao ar livre, quando ela tinha condição de tomar sol, não tinha problema, mas aqueles que viviam nos cortiços da vida, viram várias famílias amontoadas num corredor, etc. e tal, que os chamados guetos, que no Brasil a gente chama de cortiço. Aí começaram a aparecer as crianças que tinham as pernas tortas. E aí veio o raquitismo. Quando a deficiência da vitamina D3 ocorre na criança, cria o raquitismo. Quando a deficiência da vitamina D3 acontece no adulto, cria a osteomalácia, que muito médico também não sabe fazer o diagnóstico. Osteomalácia é quando há... O que acontece na osteomalácia? Uma inflamação do periósteo. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. O paciente chega no seu consultório e diz assim, doutor, eu tenho uma dor profunda nos ossos. Aí você aperta e diz, aqui dói, dói, aqui dói, dói, aqui dói, dói. Qualquer lugar que você apertar o periósteo, ele dói. E ele conta para você, a minha dor vem do osso, doutor. Ele te dá a dica. Ela vem do osso. A dor vem do osso, apertou aqui, dói, apertou aqui, dói, apertou aqui, dói, está fechado o diagnóstico. Ele tem osteomalácia. Ele provavelmente tem o 25-hidroxidê no sangue menor do que 20. Pode fazer que está menor que 20. Aí você identifica que ele tem hipovitaminose D3. Aí você supre ele com vitamina D, a osteomalácia cura. Porque a osteomalácia é uma inflamação difusa do periósteo. Na criança dá o raquitismo, no adulto dá a osteomalácia. E, finalmente, é o caso que nos convém aqui hoje, que é a chamada anemia perniciosa. Perniciosa, como eu disse já no começo, significa, se olhar no dicionário, significa maligna. Porque era uma anemia que levava à morte, não tinha cura. Feito o diagnóstico, o paciente ia morrer. E a anemia perniciosa é causada por uma deficiência de vitamina B12. Nem toda deficiência de vitamina B12 causa anemia perniciosa. A anemia perniciosa tem que ser uma doença autoimune, que tem um anticorpo antifator intrínseco, que não deixa a vitamina B12 ser absorvida. Então, não adianta você dar via oral. Você tem que dar via sublingual, ou, no caso da anemia perniciosa, você não vai ficar esperando só sublingual. Você vai fazer ou a hidroxicobalamina, ou a metilcobalamina intramuscular. E é muito tempo, é uma injeção todo dia, pelo menos 2 meses, para resolver o problema. O nosso corpo necessita de pelo menos 13 vitaminas para sobreviver e manter saúde. B2 também é a única vitamina que não pode ser obtida nem de vegetais, nem pelos raios solares. Ela não é produzida pelos animais, ela não é produzida pelos vegetais. Ela é produzida por bactérias. E essas bactérias, no corpo dos animais, os animais absorvem essa vitamina, que nós não temos essa capacidade, porque a nossa é absorvida no ilho. Então, absorve essa vitamina, vai para o fígado deles, vai para a carne, para o músculo deles, vai para o tecido adiposo. Nós comemos esses animais,
e nós nos abastecemos com a vitamina B12. Que você vai ver daqui a pouco, quando nós voltarmos, como que é o mecanismo todo do processo de absorção, que é extremamente complexo. Eu vou simplificar para você, mas é bastante complexo. E aí você vai ver por que tem tanta deficiência de B12. Porque o processo de absorção é extremamente complexo e envolve vários pontos, várias proteínas, e o fato de você ter um polimorfismo para uma daquelas proteínas já é o suficiente para bloquear o processo inteiro. Então, resumindo essa primeira parte, eu estou começando a mostrar para você mais uma doença para o seu consultório, que a maioria dos médicos não diagnostica, que é uma epidemia invisível, que está gritante aí, está prejudicando muita gente, e é uma epidemia que você, como médico, tendo esse conhecimento que você vai ter aqui essa manhã, você vai ser capaz de fazer uma grande diferença na vida do paciente. Porque no momento que você matou a charada, diagnosticou, é fácil tratar, é fácil curar. A cura é praticamente 100%. Agora, se você deixa isso por anos e anos e anos e anos, as lesões do sistema nervoso central e periférico, decorrentes da deficiência da vitamina B12, são irreversíveis. Aí já não adianta mais. Ocorreu a lesão, praticamente você não vai conseguir recuperar mais. Você pode até paralisar o processo, mas não regredir. Então, você tem que ficar muito esperto no diagnóstico, porque depende do seu diagnóstico. Os outros médicos não têm habilidade de fazer isso, porque eles não estão preparados para ver isso. Porque você só consegue ver aquilo que você sabe. Como eles nunca receberam uma aula disso sobre vitamina B12 desse jeito, eles não estão preparados para isso. E você vai ver que nós vamos num crescente aqui. Essa é a primeira parte da aula, nós vamos ter 2 blocos sobre vitamina B12, e depois nós vamos ter outro intervalo, e vamos entrar no outro assunto.